Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, por Deus me chamar de graça. A obra que eu vou agradecer a Deus foi que quando eu nasci, eu tinha 8 dias de nascida. A minha mãe me colocou em cima de uma pedra, ali ela pegou um pedaço de pau e falou assim: eu não sei se eu mato essa criança ou se eu jogo essa criança viva dentro do rio. Quando ela falava essas palavras, uma criança gritou na beira daquele rio e disse assim: não, não mata não, dá pra minha mãe que ela cuida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento a minha mãe olhou para aquela criança e falou: menina, cadê a tua mãe? Ela falou: espera um pouquinho, eu vou chamar a minha mãe. A menina saiu correndo, buscou a mãe dela, irmãos. Eu fui morar com aquela família, eu agradeço a Deus, porque aquela família que eu fui morar com ele já pertencia à congregação cristã no Brasil. Agradeço a Deus, os tempos se passou, morando no Paraná. Deus se preparou, irmãos, que Deus mandou uns irmãos na nossa casa, porque a minha família não queria me registrar e falava assim: olha, vamos buscar um sinal para ver se é Deus que quer que nós fica com essa criança. Aí Deus preparou, Deus mandou uns irmãos na nossa casa, e Deus tomava o servo de Deus e falava assim: irmãos, aqui dentro dessa casa vocês buscam um sinal, e Deus fala assim para vocês: o sinal vai cumprir na vida desta criança, para vocês saberem que Deus está na vossa vida e na vida dessa criança de vocês. Deus preparou, a minha família me registrou. Tinha eu, irmãos, quase 4 aninhos de idade, eu brincava de cultinho. E em determinado dia minha mãe conta pra mim que ela lavando roupa, as crianças chegou para brincar de cultinho. E uma das menininhas falava: eu não vou brincar de cultinho, porque o papai tá lá chorando dizendo que a mamãe vai morrer. E eu não posso brincar de cultinho aqui com vocês. Naquela hora, irmãos, eu creio que foi Deus que tomou a minha boca e falou assim: olha, a tua mamãe não vai morrer, porque em casa, quando nós está doente, a mamãe ora e nós sara. Vamos lá orar para tua mãe que ela vai sarar também. Naquela hora, naquele grupo de criança, a minha mãe deu as fraldas para nós, colocou uma fralda na cabeça, dobrando o joelho em volta da cama daquela irmã que estava doente ali. E ali Deus me deu oração, irmãos, e na oração o Senhor falava assim: Papai do céu, liberta a irmã para nós brincar no nosso cultinho de novo. Para passou, irmão, como nós brincar, para resumir. Eu agradeço a Deus que passou uma semana, a irmã levantou e agradeceu a Deus na congregação que Deus tinha expulsado o câncer pela raiz. Agradeço a Deus, irmãos, que morando eu no estado de Rondônia, um determinado dia, a prova muito grande na minha vida, ali eu dobrei meu joelho para orar, irmãos, foi grande o desprezo que eu passava. E naquela hora que eu dobrava o joelho, irmãos, eu senti que o meu corpo adormeceu, irmão, sumiu a minha mente, mas de repente eu lembro que o Senhor me visitava muito, irmãos, e alguém chegou em mim e disse assim: olha para mim, lê nesse papel aqui o que está escrito: você quer encontrar com a tua mãe? Eu falei: eu quero encontrar com ela. Ele falou: então não fica triste, olha para mim aqui. Quando eu olhei, tinha lá um papel na mão daquele moço, irmãos. Ele olhava para mim e ali estava escrito assim: R reta, B, Rua Reta, bairro Corredor, Araçuaí, Minas Gerais. Lá você vai encontrar a tua mãe. Estamos passando as horas, eu contei daquela oração, fui contar para minha família, irmãos, que me criou. Ninguém acreditou com esse galo, nem nós que pegou você, não conhece a tua mãe, como você não conhece ela? Eu não sei, mas alguém chegou em mim e contou para mim que ela está lá e ela mora lá. E os tempos se passou, irmãos. Ali eu fui comunicar ao ministério que a minha família falava que não ia deixar eu viajar. Quando eu contei para o meu cooperador de jovem, irmão ancião, irmão Saulo, ancião de Ariquemes, Rondônia, irmãos, do setor 4, quando eu contei para ele, ele falou: filha, vamos orar a Deus, vamos conversar com o ministério, seu pai não quer deixar, é uma missão que você tem na terra, mas vamos buscar de Deus o tempo. Aí eles convidou os meus pais e falou assim: olha, irmão, vamos fazer isso, nós vamos chamar todo o ministério, igual quando Deus confirma alguém para ir para o ministério, vamos dobrar o joelho, e se Deus tomar todo o ministério na linguagem do céu, porque é para você ir, mas se Deus não tomar, você não vai, tá bom assim? Eu falei: tá bom, irmãos, mas eu creio no que Deus me mostrou. Passou as horas, irmãos, os dias, meus pais foram ali para aquela congregação central de Ariquemes, irmãos, o ministério ali, mais ou menos 5 a 7 irmãos, diácono, ancião. Quando lá estava ali, irmãos, reunidos, e falou assim: irmãos, nós vamos aqui dobrar o joelho, porque essa serva de Deus tem uma missão na terra para fazer, e precisa da confirmação do céu na vida dela, e os pais estão aqui presentes também. Quando ele falava daquele jeito, irmãos, irmão ancião, irmão João Batista, Deus começou a tomar todo o ministério na linguagem do céu, ali mesmo. Naquela hora, ele virou para mim e falou assim: irmã,
Já está confirmada a tua viagem, nós só vai orar para Deus guardar você, bendito é o nome do Senhor. Ali Deus já preparou, orou, Deus preparou todas as coisas para mim, irmãos. Chegando ali em Araçuaí, cheguei na casa do nosso irmão Inácio, ancião mais velho dali também de Araçuaí. Falei para ele, irmãos, vim aqui porque há 19 anos, irmão, não conheço meu pai, eu não conheço a minha mãe, nem por foto, nem por notícia, nem por nada, mas Deus contou para mim que ela mora nessa cidade. E ali ele olhou para mim e falou assim, irmãzinha, precisa de muita fé para uma missão dessa. Eu falei, irmão, a fé Deus já me deu, eu só quero que o irmão vai conosco, porque abaixo de Deus, nessa terra, o irmão vai ser a testemunha da obra que Deus vai fazer comigo nesse lugar. Ele se prontificou, irmãos, entramos dentro do carro, mesmo assim, irmãos, rígido conosco, colocou nós no centro da cidade e falou assim, se você tem certeza que Deus te mostrou, você está no centro da cidade, conta para nós agora, onde nós vai ir. Aí, naquela hora, irmãos, eu lembrei que a hora que o Senhor falava assim comigo, vai no bairro Corredor. Eu olhei para ele e falei, irmãos, nós vai no bairro Corredor, fomos seguindo, irmãos, quando chegou no bairro Corredor, ele olhou para mim assim, irmão, falou, irmão, qual que é a rua que Deus mandou entrar? Eu falei, irmão, é na rua reta. Naquela hora ele parou o carro, eu vi quando as lágrimas desceram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque agora eu fui crer que Deus te mostrou essa viagem. E até agora eu não criei, irmãos, porque essa rua foi colocada essa semana por nome de Rua Reta. E Deus mostrou já faz mais de um mês para você. Até isso o Senhor sabia. Agradeço a Deus, irmãos, que fomos seguindo a Rua Reta. Lá na frente, irmãos, de repente eu vi uma casinha amarela. O Senhor falou comigo assim, lembra? Quando o anjo mostrou o papel para você, tinha lá um pinguinho amarelo, significa ponto final. É lá na casinha amarela que você vai parar. Ei da glória! Glória a Deus! Irmãos, que chegamos de frente à casinha amarela, tinha lá a minha companheira que estava comigo, irmãos, que Deus já preparou de ir também. Como ficamos de frente à casa, o Senhor pediu para mim colocar o meu véu na cabeça no meio da rua mesmo. Ali peguei na mão dela e cheguei de frente à casinha amarela, vi de quando a mulher saiu na porta, colocou as duas mãos na cabeça e deu um grito bem alto e disse assim, eu não acredito que Deus me ouviu, porque eu estou vendo duas pombinhas chegar na minha casa. Essa é minha filha, essa outra companheira que veio com ela. Eu abracei com ela e disse assim, mãe, eu sou a tua filha, mãe, aquela filha que foi desprezada com 8 dias de nascida. Eu ia ser lançada no rio. Eu não fui lançada no rio, minha mãe, eu fui lançada no sangue do Cordeiro. Agradeço a Deus, irmãos, resumindo essa obra. Ali foi uma festa muito grande que Deus fez comigo. Fui para casa de outra tia minha, feiticeira, irmãos da cidade, muito forte ali, muito respeitada. Aleluia! Ela falou assim, filha, você tem oração muito forte para você conseguir chegar aqui e ver tudo isso que aconteceu. Aqui eu também faço oração muito forte, o povo também me respeita. Vamos lá na minha casa, eu preciso fazer um teste de oração, ver qual que é mais forte, se é a sua ou se é a minha. O Senhor falou pra mim que podia ir. Na casa da minha tia, ela falou, só que a minha oração é diferente da sua. Eu vou orar na cozinha e você vai orar na sala. Eu coloquei o meu véu na cabeça e comecei a orar na sala, irmãos. De repente o Senhor me visitou e falou assim, apresenta os barbantes que faltou pra tua tia terminar a oração dela. Aquela graça de falar minha tia deu um grito na cozinha, irmãos. Correu pra sala, colocou a mão no meu ombro. Eu conto pra Irmandade assim, tinha 5 anos que não tinha um batismo em Araçuaí. Deus já preparou um batismo, chamou 8 almas. Minha tia feiticeira foi a terceira que desceu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! 4h20 da manhã o Senhor me visitou e disse assim, você é o Moisés na terra. Quando Moisés foi na terra dele, ele teve um hino que ele cantou. E eu preciso que você cante o hino aqui. 4h20 da manhã, eu peguei o meu violão, passei por dentro de uma mata, irmão. Cheguei na beira do rio, sentei numa pedra e comecei
comecei a cantar o hino de 307, qual diz assim: sou peregrino aqui em terra estranha estou, mas eu vim a serviço do meu rei. O Senhor me visitava, olhei pra cima, a outra tia minha vinha chorando, irmãos. Ela falava assim: só pode ser Deus que faz isso que eu tô vendo. Quando eu terminei de cantar, ela chorava muito. Abracei com ela e falei: tia, conta pra mim por que a senhora chora desse jeito. Ela falou: você não sabe, mas você precisa saber. Essa pedra que você sentou e cantou, quando você tinha 8 dias de nascida, a tua mãe te colocou aqui em cima pra te sacar. É aqui que ela queria te matar. E hoje você canta em cima dessa pedra. Aleluia! Aleluia! Deus deu a graça de falar pra minha tia assim: tia, é porque a pedra significa rocha, a rocha significa Cristo, e Cristo está nesse lugar. Glória a Deus. Eu sei que é Deus, porque eu quero ser crente também, bendito. A senhora se passou, irmãos, voltei e passei por Uberlândia. Deus tomou um servo de Deus e disse assim: irmão, o seu nome na terra é Moisés, e um dia eu coloco um Josué no teu caminho, ele vai orar com você, vai orar no dia das provas. Santa Deus. Graças a Deus que o esposo que Deus me deu se chama Josué. Cara, graças a Deus também, irmãos, porque Deus me deu não foi só uma e nem 2 mães, foi 3 mães, porque uma me colocou no mundo, a outra me pegou para cuidar, e a outra me guarda, que é a palavra. Agradeço a Deus, irmãos, que quando foi para mim casar, Deus a preparou uma maneira especial, fazer a minha despedida lá em Brasília, irmãos. O irmão Inácio ligou, o irmão ancião da minha cidade, e falou assim: irmã Val, Deus a preparou o seu casamento, e nós recebemos um recado que Deus a preparou uma reunião de mocidade lá em Brasília, e é para você despedir lá. Bendito é o nome do Senhor. Eu tenho condições de ir, irmãos. Como Deus sabe, irmãos, e fomos pra lá, quando de repente Deus deu a graça de despedir lá, chegou no outro dia, alguém chegou em mim, irmãos, porque provada, como sempre, alguém chegou em mim e falou assim: irmão Val, coloca a melhor roupa que você tem, porque hoje tem um almoço especial e você precisa ir nesse almoço. E Deus a preparou, irmãos, que eu fui naquele almoço, um banquete, uma mesa muito bonita, tinha que apertar botão para chegar aos pratos que queria. Naquela hora que nós almoçou, irmãos, fomos nós para uma sala de sobremesa, passou tudo aquilo, fomos nós para uma sala de estar. Ali eu não estava entendendo nada, mas de repente, quando nós descansou ali, alguém chegou em mim e disse assim: essa moça falou assim: Val, você conhece alguém que está aqui? Eu falei: não, não conheço ninguém. Ele falou: você sabe esse almoço que teve hoje aqui nesse prédio? Eu falei: sei. Eu falei: não estou entendendo o porquê desse almoço. Então, esse almoço foi feito para você, porque você tem uma história da sua vida e você precisa contar aqui agora. Naquela hora, mas eu contei essa obra que eu contei aqui. E fui contando, irmãos, eu via que muito chorava, mas quando terminei de contar aquela obra, eles falaram: agora nós vamos apresentar para você quem está aqui. Foi falando: esse é o secretário da Casa Branca, esse é o ministro não sei quem, esse é o deputado, e quem chamou você para esse almoço é esse aqui, o nosso excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. E a obra que Deus fez na sua vida. Mas não é dada ao Deus que estás no céu. Agradeço a Deus, irmãos, que quando terminei de contar essa obra, não tinha eu condições nenhuma para o meu casamento, irmãos. Ali meu pai falou que ia fazer uma lona, comprar um pacote de quiçuco, comprar um fardo de trigo para fazer o bolinho. Aleluia, Deus! Fazer a festa do meu casamento, fazer quiçuco, irmãos. Aleluia! Agradeço a Deus que de repente alguém chegou em mim e falou: olha, aqui tem uma mala, o seu presente, o seu enxoval está aqui completo, vem da África, vem dos Estados Unidos. Foi Deus que a preparou, Deus preparou a minha festa. Teve mais de 1.200 pessoas. O Senhor fez muita obra, libertou enfermo, os parados voltou a congregar. E hoje eu conto essa obra para vocês, porque foi Deus que fez na minha vida. A saudação, mas eu tenho certeza, irmãos, que quando eu chegar lá, só isso que eu vi aqui agora, o Senhor vai fazer uma obra muito grande na minha vida, porque Deus me visita grandemente. Quero levar as vossas saudações, vou saudar a Irmandade de lá com a paz de Deus. Glória a Deus por mim, pelo meu filhinho, meu esposo, que nas minhas humildes orações orarei por todos vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja